Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Pena e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, um pouco teórico, né? Não vou trazer nada de prática para vocês hoje. Hoje eu estarei falando sobre um assunto muito interessante. Hoje eu vou falar sobre o motivo pelo qual no Brasil é muito difícil de se aprender a língua inglesa, porque a quantidade de pessoas que aprendem inglês no Brasil é bem pequena, essa quantidade. Eu estarei falando sobre isso hoje. Eu não vou trazer somente a minha visão sobre isso como professor, né? Mas eu também vou trazer aqui uma matéria que eu tenho aqui do site, Revista Educação. Vou apresentar para vocês aqui uma dessas matérias e depois eu vou falar sobre a minha visão, sobre o motivo pelo qual eu acredito, que as pessoas não aprendem inglês aqui no Brasil. Beleza? Antes de eu começar explicando aqui para vocês sobre essa matéria que eu vou trazer aqui, eu também queria falar, aliás, nem precisa falar, o quão chega a ser redundante falar o quão profissionalmente falando, academicamente falando, importante aprender a falar a língua inglesa hoje no Brasil, lembrando que a língua inglesa é a língua universal, é a língua do mundo dos negócios, é a língua do mundo comercial, é a língua da tecnologia, da guerra, todo mundo já sabe disso, por isso que nós temos várias e várias instituições de ensino de idiomas que procuram ensinar inglês aqui no Brasil, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Por que as pessoas, por mais que tem tantas instituições, por que as pessoas ainda continuam não aprendendo inglês, tá? Então vamos lá então, essa matéria que foi apresentada aqui no site, eu vou deixar o link na descrição, da Revista Educação, fala sobre, o nome do artigo é Por que o ensino do inglês não decola no Brasil? Eu vou ler um pouco sobre essa matéria aqui para vocês e depois eu vou falar também sobre o meu ponto de vista, mas essa matéria aqui ela está super importante também para vocês verem o inglês de uma outra forma e raciocinarem e analisarem também por conta própria, poxa, o meu país ele é um país grande no mundo do comércio, e a gente é um analfabeto universal, a gente não tem a língua inglesa, a gente não é fluente até hoje na língua inglesa, beleza? Então vamos lá então, deixa eu abrir aqui, vamos dar uma lida. Essa pesquisa aqui, gente, ela foi feita pelo consulado britânico, e também pelo plano CDR, e tenta responder a essas questões, e os pesquisadores eles fizeram entrevistas com gestores e coordenadores e promoveram grupos de estudos com professores de inglês, além de aplicar um questionário para 1.269 professores de todas as regiões do país, E aí eles falam o seguinte, no Brasil, 85% dos alunos frequentam a escola pública e em algum momento, eles têm que ter aulas de inglês, mas quando perguntam qual o conhecimento que eles possuem, a resposta mostram que eles não sabem absolutamente nada, eles não sabem falar a língua inglesa, e uma das motivações da pesquisa foi saber por que os estudantes chegam ao final do ensino médio sem saber a língua inglesa, ou sabendo apenas o básico, diz aí a responsável por essa pesquisa. Entende? Então, eles chegam a essa conclusão de que é o seguinte, porque eles acreditam que o motivo pelo qual as pessoas elas não sabem inglês no Brasil é por causa do seguinte, dos professores que foram entrevistados, 81% revelam ter dificuldades com o material didático das escolas, para 42% o livro didático ele é muito avançado para o nível dos alunos, a mesma porcentagem sente falta de materiais complementares, e é comum eles darem dinheiro do próprio bolso e fazerem vaquinha para comprar equipamento e materiais, como aparelho de som e DVD, todo mundo teve um professor que entrava na sala de aula com uma daquelas caixinhas e tudo mais. Entende? Então a sensação de desvalorização do trabalho deles é um fator recorrente nos resultados da pesquisa, O professor valoriza muito a liberdade da escola pública, mas se ressente quando há falta de apoio. As aulas de inglês são as primeiras a serem canceladas para os alunos ensaiarem quadrilha, por exemplo, diz Nina, Então é bom lembrar disso. Para quem não sabe, a matéria da língua inglesa ela não é obrigatória nas escolas públicas hoje em dia. Então, os alunos desde pequeno lá, desde sempre, desde os princípios, eles já veem inglês como uma coisa muito secundária, não é uma coisa que eles levam isso para cima, E eu acho interessante também que esse site
E essa pesquisa, eles trouxeram também uma solução para isso, né, de acordo com o trabalho que eles fizeram, a solução para eles aqui era o seguinte: como conclusão da pesquisa, o consulado britânico aponta algumas medidas discutidas com professores e gestores para melhorar o ensino na rede pública. Em princípio, o inglês deveria começar mais cedo e fazer parte do currículo, e não apenas do Fundamental 2, né? As aulas teriam de ter maior carga horária em turmas menores divididas por nível de conhecimento. Os professores precisam de capacitação presenciais com tutores nativos para treinar a conversação e oportunidades de intercâmbio. Os recursos didáticos deveriam ser mais diversificados e tecnológicos. Eu acho interessante essa questão aqui que eles falaram sobre, né, o próprio treinamento dos professores. Cara, e lá na 7ª série eu já tive professores... Na 7ª série eu já tinha um conhecimento que eu aprendi por conta própria da língua inglesa. E eu reparava que a minha professora de inglês na época, não é criticando ela, tá? Nada disso. Mas, assim, de certa forma, sim. Ela tinha um conhecimento muito raso da língua inglesa. Ela cometia erros que, pelo amor de Deus, cara, não dá. Você consegue ver que, poxa, se ela comete erro nisso daqui, eu fico pensando em outras coisas mais, né, entende? Então, a gente entende, todo mundo sabe que o ensino de língua inglesa no Brasil, né, principalmente em escolas públicas, ele é falho por causa disso, entende? Ele é falho porque ele não é bem estruturado, ele não é bem planejado, ele não é valorizado. Essa é a questão, entende? Embora o aprendizado da língua inglesa seja absurdamente importante, beleza? E agora eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista, pelo qual vocês, né, ou as pessoas hoje em dia no Brasil, a gente tem uma porcentagem muito, muito pequena de pessoas que falam inglês, né? Existe até essa pesquisa feita pela Cator. Eu fiz uma entrevista com as pessoas com empregados, né, com chefes executivos e várias pessoas para poder comprovar a porcentagem dessas pessoas que têm inglês fluente, né, no mundo dos negócios e por aí vai. Cara, assim, foi comprovado que menos de 5% dessas pessoas possuem o segundo idioma e de 3% para baixo possuem a língua inglesa. Então, é um percentual muito baixo aí que a gente tem. E agora eu vou falar sobre o meu ponto de vista, porque que eu acho que há muitas pessoas, porque que no Brasil as pessoas não aprendem inglês, porque que é muito difícil de você encontrar um falante. Né? Primeiramente, é absurdamente relevante lembrar que no Brasil nós somos um país monoglota, nós falamos somente uma língua, então só isso daí já dificulta muito nesse quesito, dessa visão, né, de ter 2 idiomas, já é uma coisa muito assim, né, muito diferente de outros países aí que possuem 2 idiomas. Né, muitos países aí que falam alemão e inglês, tem países que falam francês e inglês junto, tem países aí que você tem 3 idiomas, que o Brasil, ele, embora seja um país enorme, né, a gente só fala português. Para mim, um dos grandes motivos, né, muitas coisas do meu ponto de vista irão condizer com a matéria que eu trouxe aqui para vocês, mas um dos grandes motivos é justamente essa questão, a forma como o inglês ele é tratado nas escolas, entende? Para mim, o inglês ele não deveria ser, pelo simples fato dele ser tratado numa escola onde as crianças ou os alunos eles estão lá vendo várias matérias, como português, matemática, física, química e por aí vai, e todas as outras. E elas acabam enxergando o inglês da mesma forma que elas enxergam essas outras matérias. O problema é que o inglês, né, ele não é uma matéria. O inglês não é uma área de estudo, entende? Você não precisa estudá-lo para você poder aprender, entende? Aprender inglês é da mesma forma que você aprende talvez um instrumento musical. Você não estuda o violão, você não estuda também a bicicleta para poder aprender a andar. Ele está aqui, ó, é uma questão de prática, é uma questão de exposição, é uma questão de pouca intensidade e muita frequência, de você trazer, de você saber trazer ele para o seu dia a dia, para você ir se acostumando e não aprendendo isso, entende? É a mesma coisa do português. O português, quando você entra na escola para estudar o português, você não estuda para aprender a falar, porque quando você está lá, você já sabe falar, entende? Você estuda o português para poder fazer um bom uso do idioma, entende? Porque em português a gente já começa a falar entre 1 a 3 anos de idade, entende? E com 6 a 7 ali a gente começa a aprender a escrever e a ler, e lá com 12 a gente vai ver gramática, entende? Para mim que nas escolas eles já querem socar ao contrário na gente, eles querem colocar primeiro a gramática, depois a escrita, para depois a gente tentar falar. E com essa visão de matéria, né, de outras matérias, muitos alunos começam a ver inglês de uma forma chata. Então, é uma coisa cultural, uma coisa sociocultural, uma coisa socioeconômica também, né? Porque, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem muitas instituições de ensino de idiomas, porém, muitas dessas instituições, ou talvez a maioria delas, o custo é muito caro, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que consegue pagar, e também existem muitas pessoas que
e muitas escolas que ainda focam em metodologias ultrapassadas, que não trazem resultados, né, até hoje aí para as pessoas. Então é isso, esse é meu ponto de vista. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, né? O problema não é você, o problema não é seu, né? O motivo pelo qual você não está aprendendo inglês não é seu, tá vendo? Não é só seu, na verdade, né? É também uma questão, assim, do ambiente que você vive, do país que você mora, da cultura que você está inserido, entende? Então, o inglês é só a dica que eu dou para vocês, é uma coisa que vocês precisam ir atrás. Pode ser o melhor professor também, pode ser a melhor metodologia, pode ser a melhor escola, mas se vocês não tiverem um propósito também para estar aprendendo inglês, para ter pelo menos uma disciplina para trazer ele para o dia a dia de vocês, vai ficar impossível de estar estudando, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu sou professor de inglês há 3 anos. Já trabalhei em escolas de ensino particular. Também já trabalhei em escolas de ensino profissional, né, como professor de inglês. E também sou recém-graduado em letras em inglês. Graças a Deus, cara, finalmente. É isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.